Você é uma daquelas pessoas que está batalhando pelo seu sucesso de vida, principalmente a área financeira, mas parece que sempre tem alguma coisa travando que te impede de ir adiante? Pois bem, então esse vídeo é para você. Pois nós vamos falar aqui sobre mais um ponto importante para desbloquear essa chave aí na sua mente. Ok? Então fica com a gente. Saudações, peregrino. Bem-vindo mais uma vez ao Casendon, onde falamos sobre o Código da Liberdade, emocional, espiritual e financeiro. Eu sou o Dom Delacour e esse é mais um vídeo da série Pergaminhos. Lembrando que estamos no pergaminho número 3, no dia 11 do mês. Pois bem, bom, peregrino, o que acontece é que existem alguns bloqueios mentais que podem te atrapalhar. E realmente nós vamos tratar de um dividido em dois, que vamos falar sobre emoções e hábitos. Bom, só quero relembrar que já falamos sobre o que é persistência, pode verificar aí na playlist. Falamos a diferença de persistência para teimosia, esse vídeo está muito interessante. Um outro também dessa sequência é persistência inteligente, que vai tratar sobre o que é ser persistente, mas de um jeito estratégico, sabe? Enfim, dou um bom parâmetro sobre isso nesse vídeo. Bom, e nesse, se eu fosse dar um nome para ele, eu chamaria de persistência consciente. E você vai entender o contexto disso. Vamos lá. Tem bastante coisa interessante que eu quero tratar aqui. Primeiro, quero contar uma pequena historinha para vocês, onde eu chamo da âncora invisível. Bom, o que acontece é que um capitão estava para sair do porto, ele fez todos os procedimentos lá que tem que ser feito, ligou os motores e deixou aquecer tudo certinho e deu a partida para sair. Começou a tentar fazer o navio andar e não andou. Ele continuou colocando mais força, deu mais gás e ele descobriu que o navio não estava saindo. Não é possível, está acontecendo alguma coisa. Aí sabe o que ele descobriu? Que a âncora ainda estava lá no fundo do mar. Pois é. Existem algumas âncoras aqui na sua mente que pode estar justamente impedindo você de ir adiante, de ir avante. Entendeu? Nós vamos destrinchar um pouco sobre isso hoje. Vamos entender como que as nossas emoções, os nossos hábitos, mesmo sendo uma pessoa persistente de forma inteligente, ainda assim pode te travar para não seguir em frente. Pois é. O que seria isso, peregrino? São palavras negativas. Só que essas palavras negativas não são necessariamente palavrões ou palavras torpes. Não. São palavras ou até frases que você trata como algo natural, você já nem pensa para falar. É algo que você às vezes fala até por brincadeira. Só que mesmo brincando, você coloca elas de forma carregada. Vamos dar uma olhada em quais são algumas dessas palavras. E reflita aí para ver se você diz alguma delas. Vamos lá. Uma frase muito conhecida. Eu sou um fracasso. Sabe quando você já fez tantas tentativas e não teve sucesso em nenhuma delas? Você começa a se auto-sabotar, declarando frases como essa. Eu sou um fracasso, já tentei, sucesso não é pra mim. Essa é uma delas. Uma outra muito interessante aqui. É impossível. Não. Pra mim é impossível. Não, olha, isso aqui pra mim não serve. E por aí vai. Uma outra. Não consigo. Nossa, essa daqui é sério. Quando eu escuto alguém falando uma frase como essa, eu não consigo. Mas você nem tentou? Não, eu já tentei, não consigo. Mas você tentou quanto? Vamos pegar um exemplo de um negócio aí, vai. Você já tentou abrir um negócio e não deu certo. Você vai e faz algumas dessas declarações como essa. Eu não consigo, já tentei. Ser empreendedor não é pra mim. Sabe o que pode estar acontecendo, peregrino? Talvez você está usando estratégias que realmente não vai funcionar. Então, realmente, do jeito que você está fazendo, não vai conseguir nunca mesmo. Então, assim, é possível sim.
É capaz de você conseguir sim. Só que você precisa mudar a forma de ver a mesma coisa. É o famoso clássico do copo meio cheio, meio vazio. Enquanto você vê o copo meio vazio, realmente é tudo puxado para o lado negativo. Mas calma, calma que tem mais. Escute, escute. Nunca dá certo. Já ouviu alguém falar essa frase? Nunca dá certo. Não, para mim nunca nada dá certo. Uma outra. Ah, eu não tenho sorte. Não, esse negócio... Olha, eu sempre entro em empresa ruim. Eu sempre tenho emprego ruim. Eu só moro em casa ruim. Olha, quando eu vou comprar um carro, vixe, eu só pego bucha. É tudo ruim. Pois é meio engraçado, né? Se algumas coisas dá sempre errado para você e as mesmas coisas com outra pessoa dá certo. Aí você começa a criar paradigmas na sua cabeça. Ah, eu não tenho sorte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos para mais algumas aqui. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para isso. Sabe aquela pessoa que às vezes nasceu num ambiente conturbado, numa família desestruturada, aonde o pai ou a mãe fuma, bebe, enfim, tem hábitos ruins, enfim, aquele ambiente familiar realmente desestruturado. Aí você começa com declarações como essa. Eu não nasci para isso. Quando alguém fala de riqueza para você, de morar numa casa boa, você faz a declaração. Eu não nasci para isso. Vamos para mais uma. Eu sou incapaz. Não posso. Eu desisto. Enfim, tudo isso não são palavras torpes. Não são palavrões. Mas são palavras negativas. E você precisa eliminar elas. Você precisa tirar elas da sua vida, peregrino. Não deixa que ela faça parte das suas palavras, do seu vocabulário. Vamos lá. Entenda uma coisa. Nem por brincadeira você deve falar elas. Nem por brincadeira, e vou explicar por quê. A mente, a sua mente, ela não filtra o que é brincadeira e o que não é. Sua mente não sabe quando você está brincando. E sabe o que reforça esse tipo de paradigma na sua mente? É por causa das suas emoções. A intensidade. Tenta imaginar, quando você está brincando, normalmente você está alegre, descontraído. Não é verdade? Você está sempre com alguma emoção carregada. Quando você brinca, o seu subconsciente começa a tratar aquilo como uma verdade para você. Entendeu? Calma que tem o terceiro ponto que reforça o que eu estou dizendo. A repetição cria crenças. O hábito de falar. Pois é. Como você brinca com frequência, você acaba, sem querer, criando aquilo dentro de você como verdade. E isso vira uma autossabotagem, porque como você fica repetindo essas palavras na sua mente, por mais persistente que você seja, meu amigo, por mais persistente e inteligente que você seja, você tem a estratégia, mas chega a um ponto, numa etapa do processo que você elaborou, que vai te auto-sabotar. Todo aquele contexto que você preparou, aquele planejamento bonito, lindo lá que você fez, pelo fato de você ter palavras negativas dentro de você, pode estar justamente te auto-sabotando, impedindo que você alcance o sucesso em alguma área da sua vida. E eu quero deixar claro, esse aqui é só um dos pontos. É claro que seria interessante, né, fazer uma consultoria, uma anamnese, né, se for necessário, você fazer um acompanhamento para ver quais são os bloqueios que tem dentro de você. Por exemplo, existem outros bloqueios que têm a ver com o seu passado, algum trauma que você viveu. Isso também não deixa de ser um bloqueio. Não é o foco desse vídeo, mas eu só estou te mostrando que quando você chega num ponto do processo, dos objetivos de vida que você deseja, que nem muita gente na virada do ano, não, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer exercício, não, esse ano eu vou ter um emprego melhor, e por aí vai.
Tem coisas dentro da sua cabeça e dentro de você que tá te bloqueando. Eu vou te dizer mais, tem muita coisa que não é por falta do que você tem, não é falta de conhecimento, mas muitas vezes o que te bloqueia é o que já está dentro de você e vira um escudo, só que um escudo autossabotador. Tá bom? Bom, mas aí você pergunta, né? Pode estar perguntando, mas Dom, como que eu faço então para resolver isso? Já que e talvez eu tenha isso que você falou dentro de mim, como que eu faço para resolver, para realmente desbloquear o sucesso na minha vida? Bom, eu vou dividir nesse vídeo em 2 etapas. A primeira é a consciência. É você ter consciência de que você tem isso dentro de você. Você ser sincero. Reconhecer que, realmente, Dom, eu falo às vezes essas frases aí, sem perceber. Começa a refletir, tenha consciência disso. Nessa parte da consciência, dá para dividir em 3 tópicos aqui. Seja sincero, não julgue e identifique. Ou seja, seja sincero com você. Você não precisa mentir para você mesmo. Precisa mentir. Se você se enganar, você vai enganar você mesmo. E o maior interessado no sucesso deveria ser você mesmo. Seja sincero. Só que não faça isso se julgando. Nossa, meu Deus do céu. Agora que eu identifiquei realmente, agora que eu não tenho sucesso mesmo, porque eu tenho tudo isso aí que o Dom falou? Não, para com isso. Não é para isso. Autoconsciência é você ser honesto com você, não se julgar, não é para você ficar se julgando. Por quê? Porque o objetivo nessa etapa é identificar. Você precisa identificar o problema que está barrando você. Fez isso? Ok. Nós vamos para a segunda etapa, que é se policiar. Você identificou que essas podem ser barreiras na sua vida? Então, se policie. E pare de falar elas. Procure colocar palavras boas, palavras positivas no lugar, peregrino. Elimine essas palavras. Como eu disse, não é claro que palavrão e palavra torpe você já tem que eliminar no ninho. Mas não é só elas. Observe que frases que você fala, palavras que você declara contra você mesmo, contra seus filhos, contra sua família, sua esposa, seu marido, tudo isso vira um ambiente negativo, aonde desestimula um ambiente de sucesso. Entendeu? Então quero reforçar aqui. Primeiro, tenha consciência. Não, seja sincero com você mesmo. Não fique se julgando por isso. Identifique quais são os pontos que está sabotando você mesmo. Feito isso, se policie. Comece a refletir. Isso significa que de uma hora para outra você vai parar de falar? Não. Não é assim que funciona. É um processo. Crie esse processo na sua cabeça, que você vai entender que aos poucos você vai... De repente você vê que já não está nem falando mais. Você está falando muito mais palavras boas dentro de você do que palavras ruins. Tá bom? É isso que eu queria compartilhar contigo. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu comentário, ative os sininhos, enfim, o pacotinho aí. E vamos nessa, peregrino, vamos vencer. Porque eu acredito no seu sucesso, eu acredito que você pode vencer. E essa é uma das barreiras que pode estar te impedindo. Tem outras que a gente vai tentando desenrolar aí nos próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.